Vamos começar, então? Então, temos aí em torno de 58, 60, deve ter gente entrando, participantes desse nosso primeiro encontro do Clube das Purinas, né? Então, eu gostaria muito de agradecer a disponibilidade da Nachelli, mas também, antes disso, o pessoal que está organizando, nos ajudando a organizar, a Roberta, o Alex, a Rosinha e a Claudiana. Enfim, a gente está fazendo uma experiência, para nós é a primeira vez. Imaginamos que os outros eventos vão sair mais... a gente vai ter prática, né? Mas, de qualquer forma, assim, é muito bom encontrar todo mundo. Acho que todo mundo está feliz da gente poder se ver, se encontrar pelo menos virtualmente, né? E a gente poder manter, eu acho que essa ideia talvez a gente deva até manter, mesmo fora de períodos como esse que nós estamos vivendo, porque eu acho que é uma maneira de manter o clube as pessoas do clube mais próximas, manter o clube mais ativo. Então, depois a gente vai avaliar, mas talvez a gente continue fazendo esses eventos, talvez não tão frequentes, mas fazer uma vez por mês um seminário, assim, eu acho que ia ser bem legal. Então, para a gente não se atrasar mais, vou passar a palavra para a Claudiana, ela vai só explicar rapidinho como é que nós pensamos em organizar hoje o seminário, né? E, em sequência, a Rosinha apresenta a Nachelli e a gente começa. Muito obrigada a todos que estão participando, e a gente está muito feliz, a gente está bem feliz. Bom dia a todos, estou vendo aqui que são 66 participantes no momento, agradecemos então a participação de todos. Algumas instruções para a gente poder organizar as perguntas e discussão e não ficar aquela eco, né, durante a apresentação. Então nós pedimos para todos desligarem seus microfones e as perguntas, elas podem ser feitas pelo chat. Quem não tiver microfone, pode fazer a pergunta pelo chat, eu vou tomar nota e depois eu passo para a Nachelli. E quem tiver microfone pode se inscrever no chat para perguntar ao final da apresentação, para que a gente possa ter uma audição boa, tá? Então, se inscrevam no chat para as perguntas ou para fazer algum comentário, alguma discussão. Nós vamos usar essa ordem de inscrição para depois a Nachelli responder, ok? Eu acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma colocação aí da organização, acho que é isso aí. Obrigada, gente. Posso apresentar a Nath agora, então? Posso apresentar? Sim. Eu vou apresentar a Nachelli. Então, a Nachelli se formou em biomedicina em 2013, depois ela fez especialização em análises clínicas, e depois ela fez mestrado e doutorado no PPG Ciências Biológicas, Bioquímica Toxicológica, e atualmente ela trabalha no nosso grupo de pesquisa como pós-doutoranda, e aí hoje ela vai nos apresentar, então, os resultados que ela obteve quando ela estudou, então, o Toxoplasma gondii. Então, Nachelli, seja bem-vinda, né? E tens o tempo, né, de 40, 45 minutos para apresentar seus resultados. Obrigada. Obrigada, Pro. Eu vou compartilhar agora a apresentação, então. Tudo certinho? Todos estão vendo? Sim. Sim. Estamos. Tá bem. Então, meu nome é Nachelli Bianchim Bottari, eu sou aluna de pós-doutorado da Universidade Federal de Santa Maria, e hoje a gente inicia, então, o primeiro ciclo de videopalestras do Clube Brasileiro de Purinas.
Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao clube pelo convite, por essa oportunidade, e parabenizá-los também por essa iniciativa, por esse grandioso evento. Nós, como pesquisadores brasileiros, sabemos da dificuldade que se é fazer pesquisa no nosso país, e eu acho que, diante dessa epidemia, né, dessa grande pandemia a qual todos nós estamos vivenciando, um evento assim, onde se divulgam os resultados, onde se compartilham ideias, é de extrema relevância. Então, mais uma vez, parabéns a todos vocês, a todos os professores e aos demais envolvidos. Gostaria de agradecer também a presença de todos que estão em suas casas, assistindo, prestigiando este momento, onde hoje eu vou abordar um pouco sobre algumas pesquisas desenvolvidas durante 5 anos na nossa universidade, na Universidade Federal de Santa Maria, abordando, então, o tema sinalização purinérgica no contexto da neurotoxoplasmose, dando um destaque especial ao resveratrol. Inicialmente, eu gostaria de contar, então, um pouco para vocês como que essa ideia de estudar toxoplasmose, sinalização purinérgica, começou. Durante essa minha trajetória acadêmica, eu tive a oportunidade de conviver com pessoas extremamente competentes, com amigos, com professores que contribuíram muito para a minha formação e para as minhas pesquisas. Então, este grupo aqui, que eu demonstro para vocês, foi essencial no desenvolvimento desses estudos. Hoje eu não poderia deixar de destacar o papel do professor Alexandre Schaefer, que é médico veterinário da Universidade do Oeste de Santa Catarina. Foi ele que me apresentou pela primeira vez, então, o toxoplasma. Ele colocou aquela fumaça, digamos assim, sobre trabalhar com uma doença que, infelizmente, é negligenciada no nosso país. A professora Maria Rosa, expertise em sinalização purinérgica, me mostrou todo o contexto da sinalização purinérgica e permitiu que eu desenvolvesse a maioria dos experimentos em seu laboratório, junto ao laboratório da professora Vera Morsch. E há 2 anos atrás eu tive a oportunidade de conhecer o professor Alexandre Reni, e eu costumo dizer que o professor Alexandre, ele colocou a cerejinha no bolo no desenvolvimento de todas essas nossas pesquisas. Então, quando eu ingressei no mestrado na UFSM, em 2014, a gente começou a estudar essa relação da toxoplasmose com a sinalização purinérgica. Mas os primeiros experimentos que a gente fez foram voltados a ver o efeito do toxoplasma no hospedeiro, em diversos tecidos. E aí a gente observou que os danos provocados pelo parasita eram pronunciados no sistema nervoso central. E então, no doutorado, a gente resolveu focar mais na neurotoxoplasmose, na toxoplasmose que acomete este sistema. E com isso, naquele momento, eu jamais imaginaria que, ao final dos meus estudos, em 2018, a nossa cidade enfrentaria um dos maiores surtos de toxoplasmose do mundo. Então, essa reportagem, ela é uma reportagem do ano passado, publicada num jornal local da nossa cidade, demonstrando, então, que esta enfermidade afetou 960 pessoas, dentre as quais 32 gestantes, e ainda a gente permanece sem maiores respostas acerca da patologia, da forma de transmissão. Nesse sentido, eu convido a todos vocês hoje a ingressarem nesse meu mundo da neurotoxoplasmose e da sinalização purinérgica. Então, sem sombra de dúvidas, o nosso cérebro é o órgão mais complexo do nosso corpo e, ao mesmo tempo, é o órgão mais intrigante. Ele é formado por centenas de milhares de neurônios que se comunicam a todo momento através de extensas redes neurais e neurotransmissores. É o nosso cérebro responsável por processar as nossas emoções, o
nosso comportamento. E apesar dessa grande maquinaria cerebral, a gente ainda não sabe, existem ainda estudos sendo desenvolvidos, e o que eu quero apresentar hoje para vocês não é acerca da funcionalidade ou da estrutura anatômica dessa grande maquinaria cerebral, mas sim levantar uma hipótese e, ao longo da palestra, demonstrar um pouco como que o Toxoplasma gondii, ele ativa a sinalização purinérgica a nível de sistema nervoso central. Acredito que muitos de vocês devem estar se perguntando, mas afinal, quem que é o Toxoplasma gondii? O Toxoplasma, ele é um parasita intracelular obrigatório. Ele foi descoberto em 1909 por Nicolas Manseus, no Instituto de Pasteur de Tunis, e ele é capaz de parasitar diversos tipos de célula, entre as quais musculatura esquelética, musculatura cardíaca, e tem um tropismo, uma preferência por sistema nervoso central. Aqui vocês estão observando, então, duas estruturas morfológicas do toxoplasma. À direita, os taquizoítos, justamente a essa estrutura arcada, o qual o toxoplasma leva o nome gondii, devido a apresentar-se em forma arcada. E à esquerda a gente consegue observar, então, o cisto contendo vários bradizoítos no seu interior, que é as duas principais formas infectantes. Estes bradizoítos, eles se replicam e ainda podem se transformar em oocistos e permanecer, se alojar no sistema nervoso central por um longo período, ficando na forma dormente. Hoje em dia se acredita que 80% da população seja soropositiva para o toxoplasma. E isso está bem representado através deste infográfico, onde nos gráficos em forma de pizza, a gente consegue observar altas taxas de prevalência e incidência da toxoplasmose no mundo. Hoje em dia, cerca de 1/3 da população já esteve em contato com o parasita. Nós precisamos destacar o nosso país, o Brasil, que é dentre os países com altas taxas de prevalência e incidência. Essa alta taxa de incidência, ela se relaciona muito aos hábitos de higiene, ao consumo de carne mal cozida, que são, na verdade, as formas de transmissão deste parasita. Mas o que aconteceria com um indivíduo, com uma pessoa que contrai, então, a toxoplasmose? Quais efeitos essa pessoa poderia sentir? Na maioria dos casos, adultos jovens, eles são assintomáticos para a doença, podendo apresentar aí alguns sintomas inespecíficos, como febre, aumento dos linfonodos, diarreia, embora em pacientes imunocomprometidos, como, por exemplo, gestantes, o toxoplasma ele consegue ultrapassar a barreira transplacentária e também a barreira hematoencefálica. Uma vez no sistema nervoso central, este parasita infecta tanto neurônios quanto células gliais, provocando uma extensa inflamação, conhecida como encefalite toxoplásmica. Ao ultrapassar a barreira transplacentária, ele acaba gerando diversos danos ao feto, como, por exemplo, microcefalia, que é a redução do perímetro encefálico, calcificações intracranianas e corioretinite. Diversos estudos desenvolvidos, tanto pelo nosso grupo de pesquisa, quanto por demais pesquisadores, demonstram que o toxoplasma provoca alterações a nível comportamental. Então, em 2015, a gente utilizou camundongos como modelo experimental. Nós infectamos esses camundongos com uma cepa cistogênica, os oocistos de toxoplasma, e avaliamos algumas atividades comportamentais, principalmente relacionadas à ansiedade, à memória, à locomoção e atividade exploratória. E como resultado, a gente obteve que o toxoplasma, sim, ele influencia todos esses parâmetros. Alguns estudos ainda têm relatado que quando um animal, por exemplo, é infectado com o toxoplasma gondii, ele perde o medo de ser predado. Na verdade, ele se expõe, ele tem uma tendência em se expor ao predador, interferindo nessa relação entre presa e predador. Com isso,
Outros estudos, até mesmo em seres humanos, demonstram uma estreita relação entre o toxoplasma e desordens neurológicas, como a esquizofrenia, transtorno agressivo, bipolaridade, autismo e até mesmo depressão. Só que, quando nós iniciamos o nosso estudo acerca, nós já sabíamos, então, que o toxoplasma ele afeta muito a nível de sistema nervoso central, e surgiu aí uma ideia, vinda do professor Henning até, sobre como o toxoplasma ele regularia a neurogênese e qual o envolvimento da sinalização purinérgica durante uma infecção por toxoplasma no processo de neurogênese, que é, na verdade, a formação aí dos novos neurônios e células que surgem ao longo do desenvolvimento do sistema nervoso central. Burnstock e outros colaboradores, outros autores já descrevem uma relação da sinalização purinérgica regulando a neurogênese, principalmente no desenvolvimento e remodelação plástica, mantendo uma rota de comunicação neural e regulando a taxa de morte celular e processos inflamatórios. Então, hoje, o que eu quero mostrar para vocês é como a neurotoxoplasmose, ela influencia diretamente na sinalização purinérgica. Diversos estudiosos, a exemplo do professor Robson Coutinho, já estudam, né, há muito tempo os mecanismos de interação do toxoplasma, os efeitos da sinalização purinérgica no toxoplasma. E o que a gente sabe até hoje é que quando o parasita ele invade uma célula, né, ou, por exemplo, um macrófago, uma célula imunológica captura este parasita, ele pode interagir através de receptores, através dos seus antígenos com receptores, como, por exemplo, o TLR4, receptor do tipo TOL, ativando aqui uma série de mecanismos intrínsecos que todos eles culminam para a ativação de uma resposta inflamatória. Essa resposta ela pode ser benéfica ou, ao mesmo tempo, ela pode ser maléfica ao hospedeiro. A gente sabe aí que respostas inflamatórias exacerbadas acabam trazendo danos às células. Então, quando o parasita ele entra, por exemplo, dentro de uma célula, ele pode ficar encistado ou mesmo induzir uma apoptose, uma necrose dessa célula. Com isso, se tem uma liberação de nucleosídeos e nucleotídeos, principalmente grande liberação da molécula adenosina trifosfato, nosso conhecido ATP. O ATP, então, vai ser hidrolisado ao nucleotídeo correspondente ADP, até o nucleosídeo adenosina, por enzimas presentes na superfície aí das membranas. Esses nucleotídeos e nucleosídeos também vão interagir com receptores presentes nas membranas, receptores do tipo P1 para ligação da adenosina e receptores do tipo P2, dando aqui um destaque especial ao papel do receptor P2X7. Então, diversos estudos demonstram já uma relação direta entre a ativação do P2X7 e a sobrevivência do hospedeiro infectado por toxoplasma. Esse receptor, ele é muito importante para defesa, para regulação da resposta imunológica no hospedeiro. Mas muitos de vocês devem estar se perguntando, então, será que existe um tratamento específico para neurotoxoplasmose? E aí eu conto para vocês que desde 2000, a Organização Mundial da Saúde, ela utiliza o mesmo protocolo terapêutico, ou seja, uma associação de alguns medicamentos, na verdade, antibacterianos, como a sulfametoxazol trimetoprim, ou a sulfadiazina, clindamicina, entre outros, que até promovem uma menor replicação do parasita e suprimem aí um pouco a resposta inflamatória. Entretanto, eles são capazes de causar diversos efeitos colaterais, como cito-genotoxicidade e supressão medular em gestantes que fazem uso prolongado.
Nesse sentido, sabendo que não há outro tratamento, outra alternativa terapêutica, o nosso grupo de pesquisas tem extensivamente tentado buscar aí uma alternativa, então, para o tratamento da toxoplasmose, em especial da neurotoxoplasmose, visando a regulação da sinalização purinérgica. E aí eu pergunto para vocês, quem gosta de tomar um bom vinho? Nossos estudos, eles têm sido direcionados através de compostos naturais, e nós encontramos o resveratrol, um composto extraído, então, da casca das uvas, como um provável potencial terapêutico para a toxoplasmose. O resveratrol é uma molécula amplamente conhecida, ela não se concentra apenas na casca das uvas, mas em outros produtos, frutas vermelhas, nozes, amendoim, por exemplo, e já se sabe que ele tem uma ampla propriedade biológica, ele atua como um forte antioxidante, ativando os genes das sirtuínas, como importante neuromodulador, modulando a cascata de sinalização das MAP quinases, e como anti-inflamatório, promovendo a imunossupressão, regulando a expressão das citocinas e também a liberação de óxido nítrico e a enzima óxido nítrico sintase induzida. Nossos estudos, alguns já publicados, nós utilizamos o resveratrol como tratamento para toxoplasmose. Nós buscamos duas formas diferentes de resveratrol, tanto o resveratrol livre, quanto o resveratrol na forma nanoestruturada, porque se sabe que ele perde um pouco a sua metabolização, uma vez que ele passa pelo trato gastrointestinal e é aí hidrolisado pelas enzimas. Então, nós optamos, na época, por utilizar também essa forma nanoestruturada, justamente para prevenir a quebra, né, a degradação deste composto e para fortalecer a passagem deste composto até o sistema nervoso central. Estes estudos, eles demonstraram efeitos benéficos do resveratrol, tanto na forma livre quanto na forma de complexo de infusão, sobre parâmetros comportamentais, enzimas que regulam a taxa de oxidantes e antioxidantes, o nível de citocinas e também algumas enzimas relacionadas à neurotransmissão. Hoje, o que eu vou apresentar para vocês é este artigo. Ele foi publicado no ano de 2019 na revista Purinergic Science. Foi um trabalho desenvolvido em parceria com o professor Reni, o qual, então, está intitulado Resveratrol reverte alterações na sinalização purinérgica e na resposta imune provocadas por toxoplasma durante a infecção de células progenitoras neurais. Nós optamos por utilizar células precursoras neurais, isoladas de embriões com 13 dias de gestação, justamente para mimetizar o que aconteceria nos seres humanos. Então, uma infecção congênita por toxoplasma, uma infecção materno-fetal. Nós, inicialmente, infectamos as mães, camundongas, submetemos elas ao acasalamento, elas geraram os embriões e, então, nós removemos o telencéfalo desses embriões para isolar as células precursoras neurais. Essas células, elas foram colocadas em culturas, formando agregados, ao qual a gente chama de neuroesferas, e se sabe que as neuroesferas, elas expressam tanto os receptores quanto as enzimas da sinalização do sistema purinérgico. Então, nós avaliamos a atividade das enzimas e dos receptores em neuroesferas, assim como avaliamos a expressão gênica das citocinas. Nós adicionamos, durante essa cultura de crescimento, o resveratrol, numa concentração de 10 micromolar. Essa concentração, ela está baseada em outros resultados previamente publicados pelo grupo, onde essa concentração demonstrou-se ser a mais efetiva. Então, agora eu vou iniciar apresentando os resultados desse estudo para vocês. E como primeiro resultado, eu demonstro a transmissão. Então, nós conseguimos comprovar essa transmissão materno-fetal
utilizando uma cepa cistogênica do tipo VEG em embriões. Nós detectamos o material genético, toxoplasma, nos telencéfalos do embrião, que foi a mesma região utilizada para o cultivo das neuroesferas. Como um segundo resultado, eu demonstro aqui para vocês as nossas culturas de neuroesferas, e nós separamos ou dividimos em 4 grupos experimentais. O grupo controle, onde essas células elas foram isoladas de animais não infectados. O grupo tratado com resveratrol, onde as células foram isoladas também de animais não infectados, e nós adicionamos à cultura o resveratrol. O grupo infectado, onde nós isolamos as células de embriões infectados com toxoplasma. E, por fim, o grupo infectado e tratado com resveratrol, então, células infectadas por toxoplasma, na qual a gente adicionou no meio de cultura o resveratrol. Através deste ensaio aqui de cultura, foi um ensaio bem preliminar, nós avaliamos, então, tanto microscopicamente, quanto nós mensuramos o diâmetro dessas neuroesferas. E foi possível observar que o toxoplasma, ele induz um aumento no diâmetro das neuroesferas, assim como quando adicionamos o resveratrol neste meio de cultura. Nós ainda não sabemos dizer ao certo os mecanismos pelo qual isso acontece, mas nós resolvemos, então, avaliar também a proliferação dessas células com base no ciclo celular. Então, diferentes fases do ciclo celular foram avaliadas pela técnica de histometria. Avaliamos a fase G0, G1, S, G2N, e com esses resultados nós podemos observar que o toxoplasma gondii, ele diminuiu o número de células que estavam em proliferação durante a fase S e G2N do ciclo, indicando aí um processo de parada deste ciclo celular. Quando nós adicionamos o resveratrol na cultura de células, o resveratrol ele melhorou um pouco esse efeito provocado pelo parasita, aumentando o percentual de células em proliferação durante as fases S e G2N do ciclo. Nós decidimos, então, diferenciar essas neuroesferas, removemos os fatores de crescimento e induzimos ela à diferenciação. Utilizando um marcador de células gliais, o GFAP, nós realizamos ensaios de imunocitoquímica e também citometria de fluxo. Foi possível observar, então, que a infecção, que o toxoplasma, ele aumentava um percentual de células marcadas com o GFAP, enquanto que o resveratrol também exercia o mesmo efeito, um efeito per se, e potencializava essa estimulação glial, a marcação de células gliais, quando a gente adicionava o resveratrol neste meio de cultura de células infectadas. Nós avaliamos nessas mesmas neuroesferas diferenciadas a atividade das enzimas NTPDase, 5-linha-nucleotidase e adenosina desaminase. Foi possível observar que a infecção, que no grupo infectado houve uma diminuição na atividade da NTPDase, bem como na atividade da adenosina desaminase, comparada aí ao grupo controle. Entretanto, nós observamos um aumento na taxa de hidrólise, utilizando o ATP como substrato, para a enzima NTPDase no grupo infectado. Quando o resveratrol foi adicionado, os efeitos que a gente observou foi um aumento na hidrólise, tanto do ATP quanto do ADP, como na adenosina. E não foram observados resultados estatisticamente diferentes quando nós utilizamos o ANP como substrato. Não satisfeito só com a atividade das enzimas, nós avaliamos também a expressão dos receptores. Nós fizemos essa análise através das técnicas de histometria. Então, estes gráficos abaixo, eles demonstram histogramas nos diferentes grupos, e 2 receptores foram especialmente escolhidos por nós, o receptor P2X7 e o receptor A2A.
O receptor do P2X7, se sabe aí que ele está intimamente, então, envolvido com as respostas inflamatórias, né? Tem uma ativação dele, protege, na verdade, o hospedeiro, regulando as respostas imunológicas de forma direta. E o receptor A2A é um receptor amplamente expresso a nível de sistema nervoso central, e se sabe aí que o resveratrol age, tem alguns efeitos nessa sinalização pelo receptor A2A. Por isso, então, esses foram os receptores os quais a gente escolheu. Durante este ensaio, a gente pôde observar, então, um aumento na expressão do receptor P2X7, como no receptor A2A, para o grupo infectado, quando comparado ao grupo controle. Quando utilizamos o resveratrol como um possível tratamento, o resveratrol, ele diminuiu a expressão gênica do receptor P2X7, quando comparado ao controle positivo ou grupo infectado, e estimulou a expressão gênica do receptor A2A, quando comparado também ao grupo infectado. O que a gente pode observar é que o resveratrol, ao interagir com o receptor P2X7, ele pode estar exercendo um efeito anti-inflamatório, então suprimindo a resposta inflamatória, e sobre o receptor A2A, um efeito neuroprotetor e estimulando essa propriedade anti-inflamatória modulada pelo receptor A2A. Nós ainda avaliamos, por fim, a expressão gênica das citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias. Nós escolhemos algumas citocinas que estão intimamente envolvidas com as respostas imunes durante a infecção por Toxoplasma gondii, e este ensaio, ele demonstrou, então, um aumento da interleucina 6, do interferon gama e do TNF-alfa, como também um aumento da citocina anti-inflamatória IL-10 durante essa infecção congênita em neuroesferas. O resveratrol, ele pôde regular positivamente o efeito na expressão gênica dessas citocinas, principalmente relacionada ao interferon gama, ao TNF-alfa e à interleucina 10, exercendo mais uma vez a sua propriedade anti-inflamatória neste caso. Com isso, o que a gente discutiu em cima deste artigo? Que durante uma transmissão materno-fetal, a regulação da neurogênese, o processo de desenvolvimento de novas células, ele é afetado, sim, pelo toxoplasma, mediando uma ativação microglial, então um estímulo da gliogênese. Estas células, elas acabam contribuindo para gerar um processo de resposta imunológica contra o toxoplasma. Só que, embora isso aconteça, muitas células, elas podem aí sofrer algum dano, alguma apoptose, liberando alguns mediadores conhecidos, como ATP e adenosina. O ATP e a adenosina, então, vão interagir com os seus receptores, o ATP com o P2X7, a adenosina com o A2A, o que faz com que recrute mais células, com que aumente a produção de citocinas e exacerbe essa inflamação, que no caso para o hospedeiro é benéfico, porque a gente tem que ter uma resposta imunológica contra o toxoplasma. Só que quando a gente coloca o resveratrol como uma opção terapêutica, como uma alternativa, que module essa sinalização, o resveratrol, ele consegue, então, inibir os efeitos desencadeados pelo P2X7 e aumentar os efeitos moduladores, né, e anti-inflamatórios do receptor A2A. Com este estudo, então, a gente pôde ter algumas conclusões. Estas conclusões, elas estão demonstradas através dessa figura, na qual a fonte sou eu. A gente construiu, na verdade, essa figura mostrando uma ideia geral do que acontece durante a transmissão materno-fetal, a influência do toxoplasma sobre o processamento e nova formação celular. Com relação a outros estudos, a gente viu um aumento da gliogênese em detrimento da neurogênese. Os neurônios, eles também são afetados pelo toxoplasma. Infelizmente, eu não mostro esses resultados para vocês hoje. E há, sim, uma estimulação da sinalização purinérgica,
Toxoplasma modulando tanto as enzimas quanto os receptores. Com isso, quais foram as nossas conclusões? Que a toxoplasmose, a nível de sistema nervoso central, ela influencia na neurogliogênese. Existe, sim, um envolvimento da sinalização purinérgica. Este sistema, ele poderia estar regulando e ativando as respostas imunes e também contribuindo para danos oxidativos, mas estudos nesse sentido, eles precisam ser desenvolvidos e estão sendo realizados por nosso grupo. E nós estamos aí propondo, digamos assim, o resveratrol como um alvo, né, terapêutico para o tratamento da neurotoxoplasmose, estudando os mecanismos dele sobre o sistema purinérgico e considerando as atividades e propriedades biológicas deste composto, como os efeitos antioxidantes, mas principalmente os efeitos anti-inflamatórios e neuroprotetores. Algumas referências. Para finalizar, gostaria de agradecer ao Laboratório de Entomologia Toxicológica, que é coordenado pela professora Maria Rosa e pela professora Vera Morche. Aqui alguns dos meus colegas que participam de todo este estudo. Agradecer muito à Universidade Federal de Santa Maria, às agências de fomento pelo apoio. E para finalizar essa palestra, diante dessa epidemia, dessa pandemia, na verdade, que nós estamos vivendo, eu deixo uma mensagem para vocês do famoso Albert Einstein, que a gente nunca perca as esperanças e as forças de fazer pesquisas. Hoje eu contribuí com vocês mostrando os resultados, que foram frutos, então, de 5 anos de pesquisa durante o meu mestrado e durante o doutorado. Mais uma vez, só gostaria de expor a minha gratidão a todos os professores, a professora Maria Rosa, ao professor Henning pela colaboração, e era isso. Obrigada. Agora, Natiele, à disposição do clube para... Parabéns pela sua apresentação. Obrigada. Foi muito claro, eu acho que... mesmo de forma remota, a gente consegue discutir um pouco ciência, né? Muitos aqui pelo chat parabenizando a sua apresentação. E o Daniel, ele tem uma pergunta para você, tá? Ele pode abrir o microfone. Bom dia, Natiele, que é o Daniel, sou da Fiocruz do Rio. Parabéns pelo trabalho. Eu já tinha lido o seu artigo 2 vezes, com os alunos, e só queria tirar algumas dúvidas aqui para a gente trocar uma ideia. Eu não li os seus artigos anteriores, nem do grupo. A minha primeira dúvida é a seguinte: o resveratrol sozinho mata os parasitos em cultura? Bom dia, Daniel, obrigada pela participação e por tirar suas dúvidas. Que bom saber que você discutiu muito os nossos artigos. Essa pergunta ela foi feita por muitos revisores, né? Então, o nosso passo agora ele está sendo estudar, verificar, na verdade, se o resveratrol ele tem um efeito direto sobre o taxoíto, sobre o parasita. O que a gente observou em estudos prévios? Que a administração oral de resveratrol, tanto na forma livre quanto na forma nanoestruturada, reduziu o número de cistos alojados no sistema nervoso central. A redução ela foi bem significativa, foi maior quando a gente utilizou a nanoestrutura de resveratrol, mas a gente nunca fez um teste, nunca testou ação direta sobre taxoítos. O que eu sei, o que eu já pesquisei, existe de pesquisadores chineses, que eles demonstram, sim, um efeito direto do resveratrol sobre o toxoplasma, utilizando uma cepa bem forte, né? A cepa RH, bem virulenta. E vocês, nos experimentos que fizeram, conseguem ver o parasito nas neurosferas? Ou nem todas as neurosferas têm parasito? Vocês estão associando a presença do parasito ou a fatores secretados na cultura para esse efeito que vocês estão enxergando?
Neste primeiro estudo, neste primeiro momento, a gente só avaliou na cultura, a gente não avaliou, não fez nenhuma imagem, nenhuma observação do toxoplasma direto nas neuroesferas. Então, são, na verdade, fatores aí secretados na cultura. O quanto ele modularia aí a formação de células, quanto ele estimularia durante, né, a transmissão materno-fetal, o desenvolvimento do cérebro. Tá bom, obrigado. Eu que agradeço. Agora o professor Robson tem uma pergunta, em seguida o professor Henning, depois Rafael. Tá bem. Pode ir, Robson. Não, liberou. Liberou agora? O microfone liberou? Liberou. Natiele, parabéns pela sua apresentação, muito, muito, muito clara e didática. Eu tenho uma pergunta. O resveratrol, você já explorou nos trabalhos anteriores, ou está explorando agora, uma ação direta sobre a modulação dos receptores, do P2-7, por exemplo? Porque você mostrou no seu trabalho na nanosfera modulação da atividade. Então, isso pressupõe também o aumento da atividade ou o aumento da expressão, né, das enzimas. Mas no receptor P2X7, ele bloqueia, ele modula a expressão, o que ele faz? É exatamente o que a gente está tentando investigar, professor. Então, os nossos resultados, eles são bem preliminares no que a gente pode ainda descobrir acerca do resveratrol, né, investigar acerca do resveratrol. Nós não avaliamos de forma nenhuma o efeito direto, e sim um objetivo, são perspectivas futuras, quem sabe em breve aí sai um artigo sobre isso. Mas quais são as suas apostas? É uma regulação sobre a função ou uma regulação sobre a expressão? Eu acredito que seja sobre a expressão, porque existem algumas outras vias de sinalização envolvidas, como a via das MAP-quinases, que precisam ser investigadas, e aí ter um efeito indireto, não seria um efeito direto, digamos assim. Obrigado. Robson, agora é o Henning, né? Henning, pode perguntar. Primeiramente, gostaria de parabenizar você. Também muito obrigado pela colaboração, né, que gostaria de ficar com muito tempo. Então, eu tenho uma pergunta ou um comentário, né, que, né, o ciclo celular, você se lembra dos NPCs, sim, né, que tenha um bloqueio em geo, sim, né, na toxoplasmose. No outro lado, né, tem um aumento da gliogênese, sim, né? Então, né, como você poderia explicar isso? Isso é a pergunta. E a solução para isso, né, que eu publiquei com a Michele, né, em 2015, um paper na Cytometry A, onde utilizamos EDU, né, para marcar, né, a entrada no ciclo celular, mas o EDU dá para utilizar sem a destruição da superfície da célula, sim? Então, com isso, você poderia fazer uma marcação, né, para os diferentes fenótipos de célula, né? Seria NPC, o que vai ser o que GFAP positivo, né? E que é positivo para neurônios, né? Fiz um comentário que poderia fazer. E assim, talvez melhor de resolver essa questão, né? O que as células depois, já pré-diferenciadas, elas começam a proliferar, né? Porque o bloqueio, né, um pouco contrário a esse aumento da gliogênese. E a segunda pergunta para você, né, resveratrol, né, aumenta a expressão de receptores A2A, sim, né? E também a infecção, né, resveratrol aumenta ainda mais, né? Então, como você está vendo isso, né? Basicamente, uma pergunta para vocês. Professor, obrigado pelas suas sugestões, são sempre bem-vindas. Com certeza a gente tem que trabalhar muito ainda relacionando essa questão do resveratrol.
os nossos efeitos sobre a cultura de neuroesferas no resveratrol, em neuroesferas infectadas, ele realmente potencializou o efeito do O2A, só que a gente está tendo alguns problemas, algumas controvérsias, quando em um outro estudo experimental no qual a gente fez outros receptores, A1, A2A, A3, isso não aconteceu da mesma forma quando se refere a uma neurogênese em adulto. Então, eu não sei te dizer exatamente o que está acontecendo. Eu tenho uma ideia. Aumento, né? Porque dessa potencialização. Uma resposta compensatória. Proteção contra a infecção. Né? Tenta baixar a infecção. Né? Exato, né? É bem nesse sentido. Esse efeito está sendo ainda mais promovido pela resveratrol, né, que é neuroprotetor. Neuroprotetor. Eu acredito que aí sobre o A2A seja um efeito do neuroprotetor do resveratrol, na tentativa de proteger mesmo o hospedeiro da infecção, né? Mas, mais uma vez, muito obrigado pela colaboração e você fez uma excelente apresentação. Obrigada, professor. Obrigada pela contribuição, Reni. Agora, Rafael e depois o Fábio. Bom dia, Natiele. Muito obrigado pela sua apresentação, bem interessante, seus resultados. Eu sou aqui da UF, sou professor aqui da UF, e eu tenho algumas curiosidades, na verdade, que eu queria tirar com você. Então, uma delas, você mostra que tem um aumento da expressão de células de FAP positivas, indicando um aumento da diferenciação de células gliais. Minha pergunta primeira, né, qual seria o mediador que você acha que estaria sendo liberado, que está levando a essa diferenciação? Você também mostra o aumento da expressão de receptores A2A e P2X7. E aí a minha pergunta é, de que maneira você acha que isso está acontecendo? Se depende de CIRT, talvez, que é um alvo muito clássico do resveratrol, da amipectinase, enfim. E outra coisa, que eu acho que é mais um comentário, é que recentemente foi mostrado que resveratrol ativa diretamente receptores A2A. Funciona como um agonista, tem um sítio ortalostérico, por exemplo. Então, minha pergunta é, será que seus efeitos do resveratrol, nesse caso, seriam via diretamente ativação do receptor A2A? E talvez, será que se você bloquear com ZM, um antagonista seletivo, você perderia este efeito? Enfim, mas parabéns pela apresentação, excelente trabalho a todos que estão envolvidos no caso. Obrigado, professor. Todas as suas dúvidas, na verdade, são as nossas dúvidas, né? O que eu tenho, assim, para contribuir sobre a primeira dúvida, que é o aumento, né, no GFAP, a gente fez vários marcadores, porque a gente gostaria, na verdade, de ver se existia um aumento na gliogênese em detrimento da neurogênese. Então, nós marcamos não só as células com GFAP, mas fizemos com outros marcadores, como NIU-N, né, MAP2, que diferencia neurônio maduro. E aí a gente viu, assim, um efeito do toxoplasma durante este processo, no aumento tanto da gliogênese quanto também da neurogênese. Claro que a neurogênese ela ficou mais prejudicada, especialmente no quesito de maturação de neurônios. Os neurônios maduros, eles foram um pouco suprimidos pelo parasita. Na sua segunda dúvida a respeito do resveratrol, eu comentei durante a apresentação e já li esse estudo do efeito do resveratrol direto sobre o receptor A2A. A gente até escolheu ele como um receptor para fazer esse teste, mas eu não fiz nenhum ensaio experimental e ainda não demonstrei o efeito direto dele atuando como agonista. Eu acredito que sim, que ele possa atuar, e são sim as nossas perspectivas futuras num estudo em vivo, não um estudo em cultura. Tá bom, muito obrigado. Excelente trabalho.
Parabéns. Obrigada, Rafael. Agora, a última pergunta para a gente encerrar esse ciclo de hoje, depois com a fala da presidente do clube, é o Fábio Melo. Fábio? Alguém sabe se ele está online ainda? Eu não consigo ver. O microfone dele está desligado. Tá desligado o microfone. Está desligado o seu microfone, Fábio. Consegue... Ou se quiser digitar a pergunta, eu passo para ela. Ou ela mesma vê, né? Consegue ver? Não, eu não consigo ver agora. Tá bom. Eu passo para você a pergunta, se ele quiser. Ele vai digitar. Só um minutinho. Deixa eu ver se ele está online ainda. Acho que está. Aqui. Dentro da questão da saúde pública frente à pandemia, há uma preocupação com um novo surto de toxoplasmose? Eu acredito que não, a gente não tem essa relação. O que eu consigo relacionar é que pacientes que têm o toxoplasma, né, tem um processo aí do sistema imunológico que pode estar comprometido. Agora, a gente não sabe, né? Não se sabe nada sobre o vírus, quanto mais a relação dos vírus com outros parasitas, e no caso, em relação ao toxoplasma. Acho que é até uma ideia aí que para ser estudada, quem sabe no futuro. Mas eu não sei, eu nunca li, não pesquisei nada. Professor Robson, me ajuda aí. Não sei se você sabe alguma coisa dessa relação. Ou professor Rei. Desculpa, eu estava aqui teclando sobre umas ideias de fazer no final, de me distrair. Desculpa, você gostaria também que você vai responder, né? Que estava um pouco... Não, eu chamei os professores pela dúvida do Fábio. Ele disse que diante da pandemia, se a gente deve pensar em algo, em pacientes que sejam acometidos pelo tóxico, eu acredito que talvez eles tenham aí um sério problema na resposta imunológica, que já é comprometida devido à infecção, mas não sei se há estudo direto, assim. Não, eu acho que não sabemos nada. A resposta mais sincera que nós deveríamos dar agora é que o Covid-19 está nos ensinando muito. Tudo que se falava no primeiro mês foi desfeito no segundo e modificado no terceiro. Então, eu acho que a gente está no meio de uma pandemia, então, ao invés de falar já temos a solução, a gente tem que ficar quietinho, acompanhando, né, os diferentes padrões que estão surgindo, porque são muitos padrões diferentes. Muitos padrões diferentes. Aí, futuramente, quem sabe, umas pesquisas de interação, parasita e vírus. Talvez isso gere resultados no final, sem dúvida, mas... Ô, Tatiele, tem mais uma pergunta, a pessoa pediu a palavra para comentar, o pessoal está muito caloroso aqui. A Márcia queria, e também tinha mais uma pessoa, Aline. Mas a gente não pode... Aline... A gente não pode se estender muito, porque senão fica muito longo. Mas vamos abrir, então, para a Márcia e para a Aline, e depois a gente passa a palavra para a Ana, ok? Tá bem. Obrigada, gente. Estão conseguindo me ouvir?
Sim. Então, bom, parabéns, Natiele, foi excelente apresentação, excelente trabalho, parabenizar também essa iniciativa dessas reuniões, eu acho, assim, excelente, foi muito bacana seu trabalho e essa iniciativa, né, diante dessa pandemia, de tudo que está acontecendo. Bom, enfim, eu tenho uma pergunta, e ela também, acho que talvez, ela até acompanha um pouco a última pergunta, acho que foi do Rafael, que era com relação a esse efeito sobre o receptor P2X7, se você investigou usando algum antagonista, né, desse receptor para confirmar esse efeito sobre a ativação desse receptor, né? A outra pergunta é que eu não sei mesmo se esse efeito, né, da infecção pelo toxoplasma, ele tem um efeito sobre a gliogênese. Tem um efeito sobre o fenótipo de mielinização também? Você tem um fenótipo desmielinizante também na infecção pelo toxoplasma gondii? E se existe alguma relação com a sinalização purinérgica, se você já viu isso, alguma coisa nesse sentido? Obrigada, Márcia. É Márcia, né? Isso. Sobre a mesma dúvida do professor Rafael, eu ainda não fiz nada utilizando o efeito direto do resveratrol, de ver se ele atua como agonista ou antagonista, nada disso, não. São, sim, perspectivas futuras, eu pretendo usar outros inibidores, com certeza, e eu não tenho, então, esses dados para compartilhar ainda com vocês. E a segunda dúvida sobre a mielinização, eu nunca vi nada, assim, não saberia te dizer, nunca li nada a respeito. Ah, tá. E esse efeito na gliogênese, né, como é que você vê a sinalização purinérgica nesse efeito da gliogênese em particular? Uhum. Então, o que a gente tem, assim, observado é que há um estímulo da gliogênese. Esse estímulo, ele pode ser benéfico ou não, já que as células residentes microgliais exercem uma resposta imunológica contra a infecção, e esta cepa que a gente utilizou é uma cepa cistogênica, então o toxoplasma ele fica encistado no cérebro, ativando sempre mecanismos imunológicos. Assim, o resveratrol... É mais com relação à microglia, alguma coisa assim? É o que a gente pretende investigar, né? Diferenciar, na verdade, a ativação glial. A gente não sabe a diferenciação ainda. Os oligodendrócitos estariam dentro dessa... Isso. É o que a gente gostaria de, agora, num segundo momento, investigar, né? Se oligodendrócitos, se células de Schwann, que tipos celulares... outros marcadores. Sim. Aí você talvez consiga uma resposta com relação a esse... se tem uma alteração sobre esse fenótipo desmielinizante, né? Se existe isso também. Porque, assim, o GFP é marcador glial de modo geral, né? Ele não discrimina o que agora surgiu a dúvida e o que a gente pretende saber, na verdade. Tá ótimo, então, Natiele, eu agradeço. Na verdade, eu teria até outras perguntas, porque o trabalho é muito interessante mesmo, muito mesmo, e super fiquei interessada, porque eu trabalho com hanseníase, e a gente está começando a usar o resveratrol também, né? Então, eu fiquei super empolgada, mas, olha, parabéns para você, para todo o grupo, e parabéns pela iniciativa do clube também, em manter essas reuniões. Muito obrida, gente. Obrigada, Márcia. Aline, agora, para a gente finalizar essa parte, para a gente fazer um registro desse momento depois, né, Robson? Olá, meninas, olá, grupo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Ah, que bom. Natiele, parabéns pela sua apresentação, muito didática, tá? Muito, muito legal. Eu tenho acompanhado seus trabalhos, trabalho com toxoplasma aí com o Robson e o Coutinho já tem um tempinho, e eu tive dois insights, assim, na hora que você estava apresentando o seu trabalho. Existe, atualmente, uma investigação a respeito das ectonucleotidases em cima dessa neurotoxoplasmose,
e alguns trabalhos estavam abordando a captação de nucleotídeos e nucleosídeos pelo parasito e a nutrição, né, desse cisto, mesmo porque ele está numa situação ali mesmo de contingência, né, então, o parasito intracelular obrigatório, né, como você mesmo explicou, ele não produz muitas coisas, ele depende mesmo do hospedeiro para metabolismo, para tudo mais, e uma das coisas que ele precisa, que ele capta desse hospedeiro, são nucleotídeos e nucleosídeos. E aí é uma questão a se pensar sobre essa adenosina, esse aumento, né, de receptores para adenosina, se isso não estaria envolvido também na biologia do parasito, estabelecimento desse cisto e tudo mais. A gente vê lá que as esferas, né, as neuroesferas aumentam na infecção. A minha sugestão para aquela ideia, né, para aquela figura, pode ser a presença mesmo do parasito, né, porque ele replica, ele cresce, ele forma cisto, então existe uma estrutura física além da sua célula hospedeira, né. Então, é uma ideia, assim, de também procurar ver a respeito dessa questão da infecção, como mesmo o Daniel Dess falou no começo, né, a primeira pergunta, é uma possibilidade de investigação. E a minha segunda colocação, que eu amei mesmo, estava aqui já curiosa, doida para falar, é sobre a questão da interação com o vírus, né? O pano de fundo das pessoas positivas para toxoplasmose é um nível de citocina inflamatórias aumentado. Então, as pessoas que já são positivas para toxoplasmose, ela tem níveis de citocinas pró-inflamatórias séricas aumentado em relação ao indivíduo não positivo. Então, a minha sugestão é ter algumas observações que a gente vai, assim, aqui no Rio a gente tem muitas pessoas positivas para toxoplasmose ao nosso redor e tal, e a gente fica observando, o toxoplasma, ele desenvolve uma resposta via interferon muito forte, e a gente sabe que a família dos interferões ela é uma família de resposta a vírus. Então, eu acredito muito que muitas viroses que a gente teve aqui no Rio, né, no Brasil inteiro, mas Zika, dengue, chikungunya, muitas delas são um pouco minimizadas, às vezes são meio, né, mais leves, se você tem um pano de fundo pró-inflamatório já estabelecido no seu indivíduo. Então, assim, eu estou insistindo muito com o Robson sobre essa co-infecção, né, é muito interessante, muito doido, mas, assim, a minha sugestão é que a gente tenha uma proteção do seu hospedeiro, se ele já tem toxoplasmose, por conta da informação. Ou talvez uma exacerbação até. Porque como a gente, quem produz grandes quantidades de toxinas pró-inflamatórias, a gente está vendo muito uma resposta excessiva do coronavírus em relação à resposta imune, né? Com exacerbação. Então, não sei se não intensificaria. Porque, na verdade, o vírus já chega quando as citocinas pró-inflamatórias já estão lá. Né? Então, de repente, a gente não precisaria estimular ele, né? A gente não sabe mesmo, é uma questão de explorar. Aline, obrigada. Tu sabe que eu também te admiro muito. Nós nos admiramos os nossos trabalhos, leio muito os trabalhos de vocês. Já estudei bastante sobre essa questão da adenosina. Na verdade, a adenosina ela é um nutriente, digamos assim, para o próprio parasita. Então, com certeza, essa modulação nos níveis de adenosina, nas enzimas e nos receptores pode estar relacionada a isso. Já tinha também pensado algo no sentido a forma encistada dentro da neuroesfera, mas a gente aumentar o tamanho, o diâmetro, mas a gente não conseguiu provar nada. Existem várias sugestões do porquê do aumento, mas ainda precisam ser investigadas. Obrigada pelas suas contribuições. Obrigada a você pelo seu trabalho, parabéns. Então, pessoal, obrigada pelas perguntas, pela discussão. Agora eu passo a palavra para Ana. Então, mais uma vez, obrigada, parabenizar a apresentação da Natiele, excelente, gerou tanta discussão, muito provavelmente porque estamos todos ávidos por nos encontrar e discutir, né, nós já deveríamos estar nos preparando para o nosso encontro agora, bem próximo, né, que foi suspenso até a segunda ordem, e então, acho que nosso encontro hoje foi um sucesso total,